Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Licinautas, o podcast, o melhor podcast da administração pública, sobre a administração pública que a gente tem nesse país. Aqui a gente discute temas que são muito relevantes para as atividades aí de quem é gestor de contrato, ordenador de despesa, quem é fiscal, enfim, todo mundo que lida aí no mundo das contratações. Fiquem aqui que vocês não vão se arrepender, tem muita coisa legal rolando. E meu nome é Francis Pimenta. Hoje eu vou ter a alegria de conduzir esse episódio com vocês. E o nosso assunto hoje é credenciamento. Esse assunto que nunca se esgota, que é aí tão contemporâneo das licitações. Para falar desse assunto, né, mega importante, a gente tem aqui uma especialista. Recebemos com muita honra a Ana Luísa Jacobi. Ela é advogada, sócia diretora executiva da Jacobi Fernandes e Reolon Advogados, falei certo, Ana? Falou certinho. Mestre e doutorando em Direito Administrativo pela PUC, uma atuação muito forte aí na área de licitações, várias obras publicadas, um currículo aí invejável. Seja muito bem-vinda, Ana, ficamos muito felizes com sua presença por aqui. Muito obrigada, Francis. E para a gente, assim, começar, a gente já começa um tema quente, um tema que está esquentando aí na hora, quando a gente fala aí de credenciamento, que é o Sistema de Compras Expressas, o SIX, né? Que foi aprovado no Senado e foi enviado para sanção, creio que não foi sancionado ainda, mas foi enviado para sanção, e que ele veio em forma de credenciamento, já que o nosso assunto é credenciamento. Verdade. O que você tem a contar para a gente aí desse SIX? Como é que ele conversa com o que a gente já tinha, né? Que é o Contrata Mais Brasil, é a mesma coisa, é o upgrade. Explica aí para a gente como é que é isso. Então, em primeiro lugar, Francis, queria agradecer, né, o convite, a presença. É a segunda vez que eu estou aqui no Licinautas. E é um público cativo, eu gosto muito, né, das interações que eu tenho com os licinautas, então é uma honra estar aqui falando de um tema que é tão importante como o credenciamento, né? Quando eu dou aula de credenciamento e a gente vê esse movimento, né, do ganho de força do credenciamento, eu acredito que o mais importante é a gente compreender que ele é uma ferramenta que ela tem um fim social muito bonito, né? Então, acho que essa é a primeira questão que eu gosto de falar do credenciamento. É muito interessante. Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso. O fim social. O fim social. Porque acaba que você consegue manter a circulação do dinheiro no seu estado, a depender do objeto, né? Você fraciona ele. Tem um acordo do ministro Benjamin Zindler que eu gosto muito de citar como conceito do credenciamento, que é um bolo, o conceito tradicional, né? Não é esse que a gente vai tratar. Mas ele é um bolo e você fatia esse bolo. Então, isso é muito bacana, porque você pode dividir um objeto que, de repente, os fornecedores do seu município não dariam conta, mas você dividindo ele, você consegue permitir com que essas pessoas que não conseguiriam participar de uma licitação de uma forma completa possam adentrar nesse mercado, né? E aí, quando eu trago isso, eu acho que fica bacana, porque as pessoas entendem assim, chama a atenção, né, do servidor público. Poxa, eu quero ajudar a costureira do meu bairro, eu quero ajudar as pessoas do meu município, porque muitas vezes a pessoa que vem de longe, né, ela tem todas as dificuldades e a falta de empatia, enfim, do que seja em relação às dificuldades que aquele lugar, aquela cidade vivencia, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Mas aí já tratando do SIX. Na verdade, tem mais um segundo ponto. Quando a gente olha, e o PNCP ele é muito útil para isso, quando a gente olha a curva de utilização do credenciamento... É muito utilizado. É muito exponencial. E essa é uma curva exponencial. Nos últimos tempos virou moda. Então, eu acho que é realmente a tendência, né? A gente poder chamar mais pessoas. E quando a gente fala de compras instantâneas, a gente fala de marketplace, também é outra questão que os servidores brilham os olhos. Você vê, a gente compra em Amazon, Mercado Livre já há um tempo, né? E eles terem essa possibilidade de escolher de algo visual, algo fácil, para que eles possam... Eu
sempre uso isso, para que eles possam se concentrar no que é verdadeiramente importante, que é a inovação. Você está falando, né, que é uma das especialistas do TCU e está focando nessa área de tecnologia, de inovação, que você tem que ter tempo para isso. Você vai ficar se preocupando com compras triviais, né, serviços que são rotineiros. Eu acho que não é o propósito. A gente vem numa era da inteligência da informação, da tecnologia, que as atividades mais operacionais, mais rotineiras, elas têm que ser utilizadas ferramentas, né, tecnológicas para a gente poder ter espaço para essas questões que são bem mais complexas, né? A 14133 ela é bem complexa. Sim. E ela tem várias ferramentas que permitem a gente inovar, mas tem que ter tempo e disposição e apetite ao risco, né? Aí você falou de inovação, porque Six vai nesse caminho da inovação, né? Do marketplace, esse que a gente sonha há muito tempo. E que só agora parece que está tomando corpo. Que está tomando forma. O que eu vejo, assim? Aí eu acho que eu não tenho tanto domínio prático do Six, do Contrata Mais, mas as discussões teóricas, a gente sente o seguinte, né? Lá desde do professor Rony, que vem defendendo o marketplace, né, defendendo na sua tese de doutorado, a gente está tentando encontrar caminhos, né, brechas na lei, a doutrina faz muito isso, né, para a gente poder implementar algo que é do desejo de todos. Então, para mim, o Six ele vem para resolver da forma que a Constituição determinou, uma questão que a gente precisa e todo mundo entende como positiva. É claro que ela tem que ter regras de governança, enfim, várias regras de TI, de acesso, etc. Mas ele resolve uma questão que a gente estava tentando dar alguns jeitinhos, ao meu sentir, né? Vamos fazer um sistema de registro de preços? Como é que a gente vai operacionalizar um marketplace público, já que ele tem que ser rápido, já que não faria sentido a gente ter que fazer todos os artefatos todas as vezes? Então, quando eu vi o projeto de lei, ele é um projeto sucinto, né? Eu acho que ele é melhor que o Contrata Mais, ao meu sentir, em termos de segurança jurídica, porque o Contrata Mais, apesar dele ter sido a porta de entrada... É um projeto de lei, né? O Contrata Mais, ele veio, veio com a norma infralegal, né? E foi, assim, o Contrata Mais tem mais cara de jeitinho, né? Jeitinho. Mas ele é louvável. Sim, né? Assim, tem muita crítica. Tem. Como tudo, né? Como tem tudo. muita crítica, mas eu acho que foi um teste, né? Sim. É possível fazer. E foi para compras muito pequenas, né? São coisas de manutenção. Pintura, chaveiro. Eu acho que o Six, ele pode ser para objetos de maior porte, desde que sejam padronizados. Perfeito, né? Que é o intuito de um marketplace. Se você não faz um marketplace, é a reforma do TCU, não tem como. Então, então eu vejo assim, ele aperfeiçoou um mecanismo que não é que ele era ruim, foi o que deu para fazer, né? E quando a gente olha as críticas, por exemplo, o Estado de São Paulo soltou uma nota técnica para não usar, né? O Contrata Mais do Brasil. E aí ele supra essas críticas, né? Então, as dificuldades de não ter o artefato, sendo que a lei demanda, né, os artefatos. Como é que você vai usar um artefato de forma geral? A outra questão, a questão da sanção, de você poder descadastrar sem o devido processo legal, mas o descadastramento tem que ser algo rápido, porque do mercado, né, do marketplace, da dinâmica. Então, para mim, ele vem para dar segurança jurídica, né? Para essa questão que a gente estava tentando de algumas formas, então é louvável. Não sei do ponto de vista prático, eu acredito que ele vai ser mais fácil de ser utilizado, exatamente porque o Contrata Mais, infelizmente, quis começar por serviços. Eu acredito que eles poderiam ter começado por bens. Eu também acho. Né? E quis começar por um serviço que é muito discutível se é um mercado fluido, né? Esse é outro conceito, assim, bem... Mercado fluido é um conceito assim, problemático. Aliás, o Six é credenciamento mesmo? Assim, não parece uma forçação de barra? Eu já vi uma discussão jurídica sobre isso também, assim, é correto? Não parece uma marretada, né? Eu falo assim, eu quero viabilizar o marketplace, aí como é que eu faço? Eu vou chamar esse negócio de credenciamento porque está previsto na Lei Geral de Licitações.
Você acha que ele poderia ter instituído uma Eu não nova sei, modalidade eu não sei. Assim, me parece, assim, já vi muitas discussões sobre isso, mas é uma coisa que talvez merecesse uma reforma na própria lei geral, Entendi. para eu criar mesmo uma figura de mercado de marketplace, né, Aham. de compra eletrônica, Apartado. apartado, porque Legal. às vezes eu tenho a sensação que parece uma marretada. Assim, credenciamento. O que que é credenciamento? Como é que você define credenciamento? Só para a gente discutir isso melhor. A lei, ela não ajuda em nada, né? A definição da lei, ela é muito aberta. Eu acho que tem duas formas de você definir. Tem um conceito tradicional, que eu gosto desse do ministro Benjamin Zinler, que era aquele conceito antes dessa possibilidade de mercado fluido e de contrata mais, todas essas ferramentas, que é a ideia de que você tem o bolo, você Uhum, pode fatiar ele, porque em condições padronizadas, ele tem condições padronizadas, e faz sentido para o desenvolvimento do mercado local você fatiar, né? Você parcelar esse objeto. E no caso de quando é de interesse de terceiros, né? Faz sentido porque, seja pela localidade, faz sentido que o cidadão possa escolher qual é o local que ele vai uhum. ser atendido, né? Agora, em relação ao mercado fluido, já é um conceito que eu tenho um pouco mais de dificuldade. A lei só fala em chamamento público, né? A gente faz um chamamento para convocar interessados para poderem executar aquele objeto ou executar aquele serviço ou entregar aquele objeto. Mas confesso que eu acho que se fossem conceitos apartados, de fato ficaria mais fácil a gente compreender. Então, eu achei interessante essa sua forma de pensar. Né? É porque eu acho assim, né, quando a gente fala de credenciamento, sempre eu tenho assim, eu vejo como dois grandes grupos, assim, dois grandes divisões. Uhum. Ou eu tenho condições fixas e de preço e de Padronizado. fornecimento, condições padronizadas, ou eu tenho uma situação em que eu não posso padronizar essas condições, que a gente chama de mercado fluido. Essa história toda nasceu lá nas compras de passagens aéreas, né, Sim. que a gente não podia determinar preço. Mas aí, eu confesso que eu não gosto muito do jeito que eles organizaram a definição de credenciamento na lei. Aí eu concordo contigo, a lei não ajuda, né? Aquelas Nada. hipóteses não ajudam. Porque as hipóteses, eu até trouxe aqui, o jeitinho que está na lei, ou eu acho que eu trouxe, deixa eu ver. E a própria definição do artigo 6º, ela é muito É, aberta. Acho que eu tenho aqui também, ó. mas eu acho que o conceito de mercado fluido, ele nasceu para dar uma resposta aí para essas variações de preço que são típicas das passagens aéreas, que foi como nasceu. E aí hoje você já discute assim, uma compra em marketplace, né, em comércio eletrônico, é mercado fluido, né? É, Eu acho que a gente tinha que ter amadurecido mais isso. Mas enfim, é é, uma hipótese de é credenciamento. uma hipó- é, Como está lá, está a hipótese de credenciamento. tem uma questão que eu estava até debatendo com o Murilo, meu irmão, sobre mercado fluido. Ele falou assim: a gente aplica parcelamento e fracionamento como questões completamente distintas. Um é crime, outro é princípio. Se você olha no dicionário, eles são sinônimos. É. Então, Que depende do contexto. Você depende pode. do contexto. Então, o mercado fluido para a economia, de fato, eu acho que ele não se aplica a serviço de pintura, a serviço chaveiro, como está sendo no Contrata Pois é, Mais. e aí e a definição lá de mercado fluido, porque são condições em que você não pode fixar de antemão o preço, né? Sim. De novo, assim, essa dificuldade é porque a gente quis colocar na marretada as Uhum. condições de comércio eletrônico dentro de uma hipótese de viabilidade de competição, que é o credenciamento. Penso. É. Mas, enfim, é só um jeito. Foi muito Achei aqui o dispositivo, criativo. é o artigo 3º. São as hipóteses, né? Que é paralelo não excludente, com seleção a critério de terceiro e de mercado fluido. E eu sempre falo, gente, todo credenciamento é paralelo não excludente. Então, a lei parece que são hipóteses que são independentes, né? E eu escolher uma implica, mas Entendi. todo credenciamento é paralelo não excludente. A gente não tem hipótese de credenciamento que não seja paralelo não excludente. E aí eu tenho o critério de seleção, que pode ser critério de terceiro e a própria Sim. administração, e as condições padronizadas ou não, são as variáveis, né? Mas, enfim, partindo disso, assim, Luísa, assim, vamos esquecer agora os mercados fluidos, que é muito polêmico. Que situações aí que você acha que são exemplos clássicos de uso de credenciamento? Você comentou que tem um crescimento exponencial Sim. aí no portal de compras. O que É. você citaria aí como casos clássicos? Eu acredito que, em relação ao mercado fluido clássico, são as commodities, né, gasolina,
a passagem aérea. E foi um jeito criativo que foi criado lá atrás, né, e chancelado pelo TCU, de você poder manter a atratividade de preços. E até uma questão que eu acho interessante quando a gente traz esse conceito, que para mim é o mercado fluido de verdade, né, commodities, é tornar mais atrativo a licitação. Muitas vezes a gente faz registro de preços. Aí chega lá na hora, o contratado não consegue executar, fala que o preço está defasado, etc. É Então, verdade. né, eu acho que ele supre bem. E eu trabalho bastante com registro de preço, e a gente vê assim, eu tenho dúvida se hoje em dia ele faz sentido. Eu não quero fugir muito do tema, mas a questão de você aderir a uma ata de registro de preços de outro órgão, né? É muito difícil você encontrar a mesma necessidade. E aí acaba que o pessoal faz o quê? Dá aquele jeitinho, né? Tá ali escrito um item, não, mas você me entrega tal item e tal. Porque cada órgão, enfim, cada localidade vai ter seus próprios interesses, suas necessidades. E então eu gosto do credenciamento quando a gente fala de mercado fluido, para mim esses são os exemplos clássicos. Quando a gente fala da ideia, né, dos outros conceitos, que como você trouxe, eu nunca tinha pensado nisso, que todos são paralelos e não excludentes. A critérios de terceiros, a gente tem as clínicas hospitalares, a gente pode ter, eu já vi cursos de idiomas oferecidos para a população, isso é bem bacana. A parte de saúde eu vejo sendo bastante utilizado, né? Você poder escolher os médicos, então ter os médicos à disposição por meio de credenciamento, porque é algo que é fácil de tabelar. Você estabelece o valor, né, do atendimento, daquele tipo de atendimento, e aí o médico atende ele. A gente tem uma tabela referencial, que é a tabela do SUS. A gente pode usar ele também em gêneros alimentícios, do produtor rural, que aí vem essa ideia do desenvolvimento local. Produtos manufaturados, uniforme, material escolar também já vi bastante sendo utilizado. E aqueles exemplos mais clássicos, acho que do governo federal, que são para tradutor, né? TCU mesmo tem Advogado. para tradutor. Isso porque é um preço tabelado, né? Você Condições estabelece padronizadas. condições padronizadas e faz sentido. Eu acho que nesses aspectos faz muito sentido você não ter só uma pessoa, você não ter só um contratado. É por isso que eu defendo que o pressuposto de todo credenciamento é que seja paralelo e não excludente. Né? E aí, eu tendo esse pressuposto, eu vou decidir o quê? São condições padronizadas ou não, e quem é que escolhe? Eu sempre falo, são duas variáveis. Eu tenho condição padronizada ou não, porque se eu não tiver condição padronizada, eu vou porque eles chamam de mercado fluido, e depois eu tenho a variável de quem que escolhe, se é a administração que escolhe ou se é o beneficiário do serviço. Mas assim, tem muitos casos, como você falou, está crescendo, e tem alguns que eu acho que não se encaixam, sabe? Que é um jeito de fugir da licitação, sabe? E o TCU tem se preocupado muito com isso. Eu converso muito com o povo lá, desse uso acabar se transformando num jeito de burlar processo licitatório. Eu imagino que seja uma preocupação dos órgãos de controle em geral. Né? Tipo reforma? Tipo isso. Se você visto engenharia, né? Gente, eu já vi tantos, assim, estranhíssimos, que eu acho, tipo fornecimento, às vezes, de alimentos que não são perecíveis, né? Que a gente vê o credenciamento para fornecimento de alimentos que poderiam ser licitados. Enfim, assim, a gente passaria o dia inteiro falando dessas hipóteses, então vamos sair desse assunto, que é muito longo. Desculpa te interromper, mas eu vejo também, né, nos cursos, o pessoal, eles ainda não entenderam o conceito de credenciamento, principalmente em pequenos municípios, né? O pessoal pergunta assim, mas qual a diferença de credenciamento para convênio? Eles confundem muito a ideia do chamamento, né? Confundem com registro de preço, às vezes. Né? Assim, já me perguntaram, mas por que eu faço um credenciamento? Por que eu faço um registro de preço e não posso fazer um credenciamento? Não é a mesma coisa, o resultado prático. Se você for pensar, o resultado é muito parecido. Mas você só pode contratar um. Isso. No registro de preço eu tenho um processo de disputa, que eu tenho um lá registrado. No credenciamento é não excludente, né? Todo mundo vai. Aí o Rony, por exemplo, defende, não, mas a lei dá essa brecha para você poder ter mais de um contratado no mesmo item. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Ou então, o fato de você ter lotes, né, no registro de preços, você... Mas aí é só o cadastro reserva, né? Se tiver cadastro reserva. Exatamente. Porque se não tiver, isso não vai funcionar. Mas assim, eu digo que é parecido no sentido de que eu vou ter
um compromisso Uhum. ali de fornecimento, de preço e condições, que Sim. vai viger por um tempo e que eu posso fazer contratações a partir dele. É. Nesse ponto, mas o pessoal confunde mesmo. É. Ana, mas vamos para aspectos mais práticos, que é o que interessa para o pessoal. Cuidados para fazer credenciamento, né? A gente sabe que tem um processo aí que antecede o credenciamento. Tem Sim. gente que esquece disso, né? Uhum. Que é um processo de contratação. E por onde que começa, assim? Como que cuidados que a gente tem? Vamos falar de edital, tem uma fase que precede o edital, que é a fase de planejamento, e aí para a gente começar do começo, fase de planejamento, assim, o que você acha que a gente tem que se preocupar, desenhar o modelo, que pontos que você destacaria aí como principais? Eu acredito que, primeiro, a lei deixa muito claro que você tem que ter um regulamento. Uhum. Começamos daí, né? Tem o seu órgão, a sua prefeitura, o seu estado tem um regulamento de E se credenciamento. não tiver o regulamento? Aí ele pode aderir o O decreto decreto do governo do governo federal, federal, né? o 11878. Ou então contratar uma consultoria para ajudar ele a fazer Ajuda ele a fazer. o seu próprio regulamento de credenciamento. Sem isso, não pode fazer o credenciamento. E aí, o decreto federal, ele prevê a necessidade de ter comissão, né? Uhum. Então, acho que tem que ser designado a comissão, tem que ter uma portaria específica. E aí, os próximos passos são aqueles passos que a lei tanto enfatiza do planejamento, acho que como um todo. Então, você tem um PCA, né, um plano de contratações Vai para o anual. PCA, o credenciamento? Eu entendo que sim, né? Porque no decreto do PCA, pelo menos no âmbito federal, as hipóteses que ele limita a não inclusão, elas são muito restritas, Uhum. né? E se for você, vou pensar PCA como um instrumento em que eu vou fazer lei orçamentária, Sim. um instrumento de planejamento orçamentário faz todo Faz sentido. todo sentido. E aí o pessoal pergunta, TP, precisa, não precisa? Eu acho essencial quando você vai mudar de uma outra modalidade de licitação para ir para o credenciamento. É lá que você vai estudar se vale a pena. Normalmente a gente já sabe a resposta, né, do nosso ETP antes de fazer. Você começa pela conclusão e depois você vai construindo. Você já tem suas convicções e você trata de justificar elas. Exatamente. Mas o certo seria, né, a gente no ETP e os ETPs bons que eu recomendo nas oficinas de edital de credenciamento, são aqueles que investigam as hipóteses, né? O que eu tenho no mercado? Eu tenho uma ata de preço, por que eu não vou por esse caminho? Uma licitação comum, o que ela ensejaria, né? E para então você trazer o credenciamento. E aí, antes tem que ter o DFD, né? Uhum. Tranquilo, o órgão traz a necessidade, mas até Então tem que ter então. o DFD, inclui no PCA, PCA, exatamente. faz o ETP. Faz o ETP. Que informações que tem que ter lá no ETP? A gente põe. E eu estou falando porque não tenho muito, assim, eu trabalho na área de contratações, mas a gente não faz muito credenciamento. Não. Não. Eu não trabalho. A gente tem poucos credenciamentos, então não tenho tanta experiência em credenciamento. Mas que informações você acha que são relevantes para a IPCTP? Assim, o modelo, a justificativa, por que eu quero o credenciamento Que eu quero. e não outra. O levantamento da necessidade, né? O levantamento de mercado, então, quais são essas hipóteses que o mercado público oferece para a gente contratar. Que mais? Acho que no ETP a gente já tem que prever quantitativos, né? Uhum. Uma estimativa de quantitativos, até porque é a partir dali que a gente vai começar a construir essa distribuição da demanda, né? Lá no nosso TR, se precisar, aliás, no edital. Então, esse é um dos grandes desafios, já adianta, né? Como a gente faz a distribuição da demanda. Então, ali a gente tem que quantificar uma estimativa. Normalmente, como é que você quantifica? Você vai analisar os anos anteriores, né? Uhum. Então, atendimentos pelo SUS, pelo atendimento de clínicas médicas. Qual foi a perspectiva dos últimos anos para que a gente desenvolva um quantitativo para esse ano, para a gente poder trabalhar nessa distribuição da demanda. Que mais que a gente traz no nosso ETP? Um ETP padrão, né? Assim, com acréscimo das peculiaridades, aí se a escolha for O credenciamento. Justificar o credenciamento. É. E aí eu faço meu ETP, vou fazer TR e edital. Tem pontos que você destaca no edital que não pode faltar de jeito nenhum. Eu vou fazer um edital de credenciamento. O que ele difere dos editais tradicionais, das compras tradicionais, assim, de uma licitação para pregão, por exemplo? O que não pode faltar?
Bom, não pode faltar essa questão da gente prever a distribuição da demanda, né, como é que ela vai ocorrer. A questão do descredenciamento, ela tem que estar lá prevista no edital. O decreto federal é muito claro, e para mim eu acho que a lei é muito clara em relação a isso, né? Como que vai funcionar, então, a divulgação da lista de cadastrados, né, dos credenciados, começando do começo, a gente tem que colocar lá habilitação normal, né? Nada fora do normal em relação à habilitação, mas a gente lembrar que tem que ser algo mais sucinto, menos complexo, porque são condições padronizadas, é só estritamente, como o TCU fala, o que for necessário, né? O que a lei determina também é. E aí, como que vai ser aferida essa lista de convocados, né? Essa lista de credenciados, para que onde que ela vai ser divulgada, e tem que estar sempre de forma transparente, né, ao acesso de todas as pessoas, para que elas possam acompanhar essa lista de credenciados. Fica onde? No site? Página de transparência? Então, eu tô vendo o pessoal colocar no próprio PNCP ou no seu sistema, a lista. Mas aí uma dúvida que eu tenho, dúvida de verdade. Sim. Se o credenciamento ele fica permanentemente aberto e a qualquer hora, qualquer um pode ir lá é verdade. e se credenciar, essa lista precisa ficar sendo alimentada. Exatamente, atualizada. Atualizada. A cada momento de cadastramento e de descadastramento de servidor. Tem que ser dada credenciada, tem que ser dada ampla divulgação a essa lista. É um dos pontos que os próprios órgãos de controle pegam, né? Uhum. A questão de essa distribuição da demanda é algo que é muito complexo. Eu já vi Tribunal de Contas vedar sorteio. Eu estava numa live esses dias que o pessoal falou que... esse é um ponto bem crítico, né? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Vai ser por quem chega primeiro, né, em relação a quem se cadastra primeiro no credenciamento, sorteio, ou a gente pode aferir pontuação, que é um dos pontos polêmicos, né? O STJ já entendeu que não pode, porque pontuação implica em critérios de julgamento que não tem nada a ver com credenciamento. Faz sentido, mas o TCU já disse... O TCU já disse que pode. Já disse que pode. Então, tem que tomar muito cuidado, porque não pode... Eu já vi muitos editais que eles trazem critérios de julgamento. E veja, se a ideia é contratar todo mundo, não poderia ter um critério de julgamento. Eu concordo com você. Não faz muito sentido. Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a essa questão da pontuação. O problema que a gente tem quando a escolha não é a critério de terceiro, né? Quando é a própria administração que vai escolher. Mas o que você recomenda, então? A gente fica no meio dessa... Em relação quando é a própria administração o critério de distribuição da demanda entre os credenciados. Assim, não acho que tem uma recomendação fixa. Veja, dependendo do objeto, eu acho que faz sentido a gente trabalhar com uma pontuação. Entendi. Mas já vi sorteio. Acho que essa questão de... Você não gosta do sorteio? Eu acho o sorteio isonômico. Mas aí eu acho que ele dá muito trabalho, porque aí tem que prever um dia de uma sessão que vai todo mundo lá participar e tudo, né? Porque ele tem que ser público, né? Todo mundo tem que ver, tem que ser auditável. É verdade, eu não tinha pensado sobre esse ponto. Eu também gosto de sorteio, só que o pessoal me pegou porque foi um Tribunal de Contas. Eu não sei se foi o Paraná que ele vedou o sorteio. Não pode. Meu Tribunal de Contas aqui, eles não deixam fazer sorteio. Eu falei, mas é muito melhor. Complica a vida da gente demais, gente. Do que por ordem de classificação, ordem de chegada, né? Ordem de cadastramento. A ordem, eu acho que não é um bom critério, nunca é. E eu fiquei sabendo que em determinados lugares o pessoal dá uma soprada, né? Vai ser tal hora e tal, então corre lá, já faz primeiro. Porque informação... Não e pode acontecer, veja... E aí eu vou usar um exemplo prático. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, que é tradutor. Né? Você paga por lauda traduzida, por folha traduzida. E aí, dependendo de quem seja próximo da vez, você pode passar um trabalho maior para ele. Sim. Né? Eu vou te passar um trabalho aqui de 500 folhas, então de 30. E para da outra vez eu vou passar de 2 folhas. Né? Então, assim, eu acho que é um jeito que dá para burlar ali, beneficiar. Eu não acho justo, apesar de que muita gente usa, viu? Sim. Muita gente usa porque é mais fácil. É o mais fácil de todos. É o mais fácil. Com certeza. Eu não tinha pensado nessa história do sorteio, dá muito trabalho, mas de fato. Eu sempre achei tão legal a história do sorteio, mas agora eu fico pensando, de fato, dá muito trabalho, porque tem que ser uma sessão
assim, tem que ser um ato público, né? Todo mundo tem que ter acesso. Então, Aí tem que ter de uma fato, ferramenta tem que ter uma que ferramenta funcione, digital. chancelada. Normalmente a gente usa o quê? Alguma coisa disponível na internet, Sim, gratuita. aqueles negócios de sorteio na internet. Que não tem, né, respaldo nenhum. Então, É verdade. é, Eu não tinha pensado o que eles nisso. falam é isso. Agora, o critério de pontuação, eu acho que faz sentido. Por exemplo, nesse caso de tradutor, a depender, a experiência na área faz sentido para uma tradução simultânea, para alguma questão que, poxa, eu tenho experiência em tradução simultânea ou eu tenho mais experiência em relação à tradução escrita, né? Atribuir critérios de forma que o que fique em primeiro lugar é o que tenha o conhecimento de todas essas formas de se traduzir que são necessárias. Mas o que o Tribunal de Contas aponta é que tem que ser critérios claros, objetivos, previstos no Uhum. edital, porque para não ferir a isonomia, né? Objetivos e isonômicos. É, Não há caminho fácil. não há caminho fácil. E o que o pessoal que critica do credenciamento, e aí eu concordo, né? Não sei se a sua opinião, é que ele é muito bonito e tal, mas ele dá mais trabalho, Ele dá. né? É um A erro gente pensar que não dá que não dá. trabalho. Dá. Dá Ele, trabalho de gerir, dá trabalho. Essa história de ficar permanentemente aberto também é um negócio que dá muito sim. trabalho. Tem um ponto que normalmente levanta dúvidas, Ana, que é em relação a preço. Pode atualizar? Eu tenho que prever isso no edital? Eu entendo que pode atualizar, tem que prever no edital, a gente pode ver um critério de reajuste. Eu já vi, utilizando alguns critérios que eu achei bem interessantes. Quando a gente tem uma tabela de preços, então a gente não está falando do mercado fluido, né? Eu acho que Sim. o objetivo, Isso é bom que fique claro. fica claro, A alteração de preço não serve ao mercado é, fluido. ele fica. O objetivo no edital é a gente formar uma tabela de preços. Normalmente eu recomendo que ela seja um anexo do edital, Aham. para que a gente possa ir trabalhando nela e mantendo a atratividade do preço, porque no final das contas o objetivo é esse, né? Por exemplo, gasolina, o pessoal de várias prefeituras, né, de lugares um pouco mais distantes falam, olha, a tabela da ANP que ela tem, né, Uhum. ela é totalmente real no meu município. O que eu faço com isso? Aí, qual foi a nossa recomendação? Para o prefeito baixar um decreto explicando que a tabela, que pode se comprar até 10% acima da tabela, porque o município de determinado lugar na região norte, a gasolina é mais cara. Então, que esse é o critério, é a tabela da ANP com 10%. Então, não acho que precisa ser sempre o índice inflacionário. Uhum. Principalmente quando vocês têm esses critérios definidos em catálogos, em padrões que são mais institucionalizados, né? Então, eu acho que o prefeito tem ou a alta administração, enfim, ela teria essa liberdade de definir o que faz mais sentido, né, para manter a atratividade do preço. Mas tem que estar previsto no edital, minha Mas, opinião. mas aí só o reajuste de índice, né? Não outra forma, por exemplo, É, um reequilíbrio, por exemplo, não cabe. não, eu entendo que também não cabe. Eu acho que o pessoal às vezes confunde, né? Confunde. É o re... Reequilíbrio da porque, área extraordinária. porque aí, veja, vai ser o samba do crioulo doido. Aí eu peço reequilíbrio, aí eu tenho que ir lá aplicar para todo mundo, todo Não, mundo. e é a mesma discussão que a gente tem quando a gente fala de reequilíbrio, por exemplo, e aí eu tenho uma opinião que nem todo mundo concorda, que todo mundo acha que cabe reequilíbrio, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, que cabe reequilíbrio, por exemplo, em ata de registro de preço. Uhum, E eu sempre defendi que não cabe, porque não tem os pressupostos. Porque qual é o pressuposto do reequilíbrio? É que você esteja executando o contrato e que tenha havido ali um desequilíbrio que você precisa realinhar, né? Tem sim, acontecido um evento que desequilibrou o preço. Na ata, assim como no credenciamento, eu não tenho um contrato ainda. Eu tenho só um sim. compromisso, uma promessa, né? Um compromisso. Então, eu não tenho desequilíbrio porque eu não executei. É uma premissa do desequilíbrio. Então, assim, eu digo, toda vez que falam isso, eu falo assim, vai lá e faz um na prática para você ver o trabalho que dá. Porque quando É, você vai ver os requisitos que os órgãos de controle pedem, né? O evento, que ele tenha impacto, que o tem, impacto seja insuportável, né? tem que, Eu falei, como é que eu vou comprovar é. que houve impacto suportável se o cara nem executou nada ainda? Mas aí uma dúvida, porque no credenciamento eu posso chamar uma pessoa, agora é a vez da Francis, e aí a Francis fala, não, não quero, e vai pro final da fila. É. Mais um registro de preços, tipo, eu demando esses itens da ata, e aí o
o que foi homologado a ata, né? Ele fala, não vou dar conta de fazer. Ele não pode fazer isso. Mas tem mecanismos lá também. Ele pode pedir assim, ele pode sair da ata desde que seja com a anuência do órgão gerenciador, né? Sim. Mas assim, a revisão, assim, eu acho que não tem pressuposto, Ana. Sim. Sinceramente, eu digo porque eu já tentei fazer. Assim, pode, mas você vai fazer com base numa projeção do que seria um reequilíbrio, né? De uma projeção do que seria o desequilíbrio. Você não faz com base em fatos ocorridos, que é o pressuposto que a gente usa para contrato. Sim. Então, eu tenho muita dificuldade em processar. Eu acho que é mais fácil dispensar ele do compromisso da ata, que é uma possibilidade, do que processar. Convocar o próximo. Eu acho que o reequilíbrio em sentido eu tô falando assim, eu como gestora, sabe? Sim. Como dizem com o meu CPF na reta. Sabe? Mas essa questão de reequilíbrio, ela é uma questão muito complicada, né? É complicadíssimo, eu concordo. Eu que advogo, assim, é triste. O pessoal, se eu peço reequilíbrio, tem um cliente agora, pediu reequilíbrio, aí o órgão foi interessar um processo sancionador. Aí parece uma competição, gente, parece que é um fogo cruzado, tá pedindo, enfim. Mas eu sei que no final das contas é o CPF e a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Eu não tenho problemas nenhum assim, eu acho muito tranquilo você processar reequilíbrio em contrato em execução, sabe? Porque você tem ali, os pressupostos são mais objetivos de você olhar. Agora, em ata, em credenciamento, eu acho uma situação, enfim. Mas assim... Mas você acha que faz sentido dessa forma? A gente coloca, então, o índice inflacionário no edital para tentar manter essa atratividade do preço. Dependendo do quanto essa ata vai... Aliás, eu já misturando os assuntos aqui. A gente falando de ata de registro de preço, dependendo do quanto esse credenciamento vai viger. E esse é outro ponto que eu queria conversar contigo. Essa vigência. Que a lei fala o seguinte, ó, vou ler aqui o artigo 5º. Aliás, da lei não, do decreto nosso, né, o decreto federal. O credenciamento ficará permanentemente aberto durante a vigência do edital e será realizado por meio do Compras.Gov, né? Aí tem lá as fases, mas o que significa permanentemente aberto durante a vigência? Assim, e o que eu uso de critério? Tem algum critério que eu use para determinar essa vigência? Pois é. Assim, o que é razoável? Uma vigência de 12 meses? Já me perguntaram, mas eu ponho o quê? Vigência de 24? Eu posso colocar uma vigência de 12 e prorrogar? Como é que funciona isso, Ana? Pois é, eu acho que até o meu entendimento ele é muito aberto, né? Eu preciso refletir um pouco mais, porque eu me coaduno a orientação normativa da AGU que falava assim, o edital pode ficar permanentemente aberto. E eu entendi o seguinte, ele pode ficar permanentemente aberto, ao passo que os contratos que vão ser oriundos daquele edital de credenciamento, eles têm que seguir os prazos da lei. Sim, claro. Né? 12 meses, o contrato não se confunde com o edital do credenciamento, com a lista de credenciados. Eu tenho esse pensamento bem aberto. Acho que enquanto for oportuno e vantajoso manter. Mas eu fixo, Ana, no edital já essa vigência? Eu posso dizer que eu vou fazer um credenciamento para viger, sei lá, 12 meses. E aí eu posso prorrogar? Como é, assim, é uma dúvida que sempre me ocorre. Como é que funciona isso? Porque como o decreto pelo menos fala, né, de vigência, enquanto o edital estiver vigente, então faz a gente entender que eu tenho que colocar uma vigência. Até porque eu acredito que o prazo indeterminado, né? Porque senão a gente cairia na história do prazo indeterminado. Então, assim, o que está no decreto faz a gente entender, penso, que eu tenho que colocar uma vigência, né? E aí tem algum critério para a gente estabelecer essa vigência? O que é? É uma vigência de 12 meses, é de 24, é de 36? Eu pego a regra ali geral dos contratos que a gente gosta de fazer de 12 em 12. É uma dúvida que sempre me ocorre. Porque eu acho assim, ele fica aberto, fica permanentemente aberto, enquanto estiver vigente, mas eu tenho que colocar essa vigência em algum lugar. Essa vigência. Eu realmente tenho bastante dúvida. Eu colocaria um prazo maior, aí vem aquela questão. E a gente tem que, a gente pode prever, de 12 em 12 meses é prorrogável, né? Como serviços contínuos. E aí a gente tem que fazer essa checagem do preço. Se o preço ainda está atrativo. Talvez. Porque as coisas se conectam, né? Assim, eu só preciso colocar, por exemplo, um índice de atualização, se a minha vigência for mais longa. Se eu quiser fazer um credenciamento curto, por exemplo, eu vou deixar um credenciamento aqui 12 meses. Eu preciso botar índice?
Tem a orientação normativa que fala, né? O TCU também entende que mesmo sem índice, cabe. Desde que faça um ano do orçamento, Do que não é mais orçamento, proposta, né? Do orçamento agora. Na verdade, eu recomendo, assim, né, dependendo do objeto, a gente colocar um prazo bem longo, 5 anos, mas na ideia da gente, todo ano, a gente fazer essa verificação se os valores estão atrativos, se está fazendo sentido manter o edital aberto. Mas é uma questão que é muito aberta, né? E eu sei de tribunais de contas que não entendem dessa forma. Eles entendem que tem que seguir o prazo da lei, 12 meses, no máximo prorrogável por mais 12 meses, e Então, o que você está falando é que tem tribunal que entende que é de 12 em 12, Uhum. o credenciamento. Como é que o TCU entende? Não sei. Pois é, ele não se manifestou ainda. Essa é uma boa pergunta Uma pra boa gente pergunta, fazer. vou pesquisar. Eu não sei, pode ser que tenha, É. não conheço. A AGEL entende que pode ficar permanentemente aberto, não precisa colocar Prazo de vigência no prazo de edital. vigência. Me parece estranha essa solução. Assim, eu acho que dá uma insegurança muito grande. Mas é quando a gente pensa em gasolina, porque assim, passagem aérea, eu funciona. acho, eu posso estar equivocada, mas eu acho que estar permanentemente aberto não se confunde com a vigência. É. O estar permanentemente aberto é estar permanentemente Sim. apto a receber credenciados. Pessoas, né? receber e descredenciar. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A vigência é o período em que aquele negócio vai estar vigente lá. Entendo que você teria que colocar um período lá de vigência e durante esse período o edital vai estar permanentemente aberto. Essa é outra discussão que eu não vou nem conversar, porque senão a gente vai passar a tarde todinha aqui, essa história do permanentemente aberto. Mas eu acho que tinha que ser um prazo maior do que 12 meses. Eu acho que pelo trabalho, principalmente quando você consegue angariar vários credenciados, essa dinâmica da rotatividade ela é importante. E muitas vezes você não vai conseguir suprir ela com 12 meses, com um prazo mais curto, entendeu? Verdade. Então, a gente já tem todo o trabalho de fazer um contrato com cada um. Tem um estado que eu conheço que... Eu acho ótimo esse negócio, tem um estado que eu conheço. Tem que fazer igual a minha amiga Anastácia fala, lá na China, Na Suíça. na Suíça, a cada contrato que é feito de credenciamento passa pelo jurídico. Meu Deus. Imagina. Jesus. Não, e outro ponto que é bom que a gente destaque é que o contrato não se confunde com um edital. Com o edital de credenciamento. Uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Exatamente. Cada vez que eu vou lá e pego, Chama alguém, eu faço um contrato com aquela pessoa. Que pode ser simplificado, tem todas as questões. Sim, claro, né? que pode ser por empenho, né? Pode ser um contrato mais simples, mas é um contrato. E aí ele vai ter vida própria, vigência própria. E isso não é um conceito que o pessoal entende muito bem. É por isso que eu acho que não pode caber realmente reequilíbrio, repactuação, porque senão a gente vai ter uma quebra de isonomia. Verdade. Né? Porque imagina, no meu contrato eu vou lá e peço para o Francis, aqui a gente tem que fazer o reajuste por causa disso e disso. Tá, mas e o do colega ali que está conseguindo executar? Em São Paulo tem de transporte escolar, né? E eu já vi essa situação. Aí tem as linhas de transporte escolar, aí um vai lá e pede equilíbrio. Aí eles falam, poxa, mas e o amiguinho aqui que está conseguindo executar a linha do lado e não está reclamando, não está pedindo? Como é que funciona? Temas polêmicos. Eu sempre falo que a gente não morre de tédio nessa vida. A gente pode morrer de tudo. Eu acho muito legal, muito gente, legal. eu não entendo como é que tem gente que não gosta de licitação. É bom demais, Você gente. aprende de tudo um pouco, gente. Não, e você não cai em tédio, né? Na mesmice. Na mesmice. Todo dia. Eu falo, assim, você pode fazer a mesma coisa todo dia, mas os assuntos sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter um caso. Você pensa assim, não, nada mais pode acontecer diferente. Aí aparece uma coisa diferente. É verdade. A gente não morre. Eu não sei como é que tem gente que não gosta de licitação, gente, não entendo. Mas, Ana, vamos já caminhando aqui para o nosso final. A gente falou de muita coisa, mas vamos tentar fazer uns resumos. Tá. Para ajudar o pessoal aí. Erros que você acha que... Erros comuns que você sugere que a gente tenha cuidado para não cometer. De uma forma mais sintetizada, assim. Eu acho que o principal cuidado quando a gente fala de credenciamento, e não está falando de mercados fluidos, é a questão da distribuição da demanda. Sim. É o principal ponto, porque é a isonomia, né? E, enfim, a gente tem que deixar isso muito claro. Quando a gente fala de credenciamento, entender e não confundir com outros institutos, é uma das questões que eu vejo bastante. Então, justificar bem isso no ETP, no planejamento, deixar isso bem fundamentado. Bem fundamentado. Que é uma hipótese mesmo de credenciamento. Sim. E que tem que ter, então, as condições padronizadas, isso não pode
querer trazer algo muito inovador. Ali é o beabá, né? O arroz com feijão. Eu vou padronizar ele. Ter transparência, então, a gente ter a nossa lista de credenciados, como a própria Francis falou, não só no PNCP, mas no nosso sítio eletrônico oficial. Uhum. E esse critério né, de atualização do preço, ele está muito bem definido. Então, se for pelo índice inflacionário, tem que estar no edital. Se for uma outra forma, né, um catálogo, ou que seja um decreto do governo, da prefeitura lá, que isso esteja muito claramente posto, né, para que a gente o gestor fique protegido, né? Essa questão da distribuição da demanda. Até em relação quando a critério de terceiros, isso tem que ter colocado no edital. Então, quem vai escolher é o terceiro, ele pode escolher pela proximidade com o local de atendimento, para que não seja algo que eu já vi em alguns editais. Quem vai dizer para o terceiro, para o cidadão, onde ele vai, é a administração. Isso é muito comum. Ela pode dizer, se for para dizer assim, olha, você está morando... Às vezes o terceiro é a própria administração. Também tem isso. Tem isso. Você mora no Núcleo Bandeirante? Então, eu vou te passar aqui a lista de unidades que atende aqui no Núcleo Bandeirante. Agora, ela não pode induzir, porque aí a gente vai ter problema. Então, esse critério, para mim, é a peça-chave. É entender para colocar isso no edital. Tem alguma jurisprudência de órgão de controle, do TCU, de outros tribunais de contas, que você recomendaria a leitura? Esse pessoal que está aí, quer se aventurar a fazer credenciamento? Assim, para facilitar a vida deles, eu não me lembro. Estava conversando com a Francis, assim, que saiu um acórdão recente do TCU, mas ele dificulta um pouquinho mais a vida, porque ele estava analisando um credenciamento específico, enfim. O que eu recomendo são os modelos. Então, a AGU tem um modelo de edital de credenciamento e a gente pode utilizar, né? A lei deixa muito claro que a gente pode utilizar os modelos da AGU. E vocês pesquisarem, né? Quando o PNCP, eu gosto muito dessa ferramenta de tem isso, você pode ir lá pesquisar no PNCP, pegar alguns modelos. Cuidado com isso também, né? Porque às vezes tem uns... Nem todos os modelos são bons. É verdade, nem todos os modelos são bons. Usar modelos consolidados. Por exemplo, quando a gente fala de passagem aérea, para mim o STF é o exemplo de utilização de passagem aérea, com um sistema próprio, que os outros órgãos podem aderir. Quando a gente está falando de mercados fluidos, essa ideia de... especialmente passagem aérea, um sistema é muito bacana, porque ele vai trazer todo o rastro da informação. Eu fiz a cotação do meu dia, eu fiz como, né? Tá tudo ali documentado. É auditável, né? Auditável, né? E isso é um ponto. Então, ETP também é importante porque para mim, tudo que os órgãos de controle questionam é o que tem que estar no ETP. Tem que estar. Por que eu escolhi aquela solução? Por que eu trabalhei com aquele quantitativo? Assim... Planejamento, né? A gente fala tanto de edital, mas, na verdade, o que importa mesmo para resguardar a gente da maior parte dos riscos está antes do edital. É o ETP. É o ETP. E, assim, o que eu vejo, como o ETP pegou agora, né? Eu já era usado para a área de TI. Sim. Mas muitos processos que os clientes do escritório enfrentam são processos antigos e eles não lembram, né? Por que eu usei... por que eu escolhi fazer esse tipo de licitação? Nossa, eu não lembro, né? Foi pressão política, foi o que a gente tinha na hora. Por que eu aderi àquela ata de registro de preço? E aí... As informações ficam na cabeça das pessoas, você não registra, aí você fala, você tem que registrar. Porque é a história, não basta você ser honesto, tem que parecer. Você tem que parecer honesto. Então tem que registrar tudo. E é uma coisa que a gente às vezes não está muito acostumado. Dá trabalho. Dá trabalho. Né? Mas muito bom. Mas vale a pena, não vale fazer credenciamento? Vale muito a pena, gente. É fantástico. Para mim, é a ferramenta da lei que estimula o desenvolvimento do mercado local. É o ápice do parcelamento, do princípio do parcelamento. Eu acredito que a gente tem muito para aprender com essa ferramenta, para utilizar ela e para desenvolver, né, os nossos fornecedores locais, os nossos médicos, os nossos profissionais unilaterais que não têm condições de ter uma empresa, né, de algo mais robusto. E utilizem, vale a pena. Vale a pena. Não, mas vale a pena, gente, é muito legal.
Ana, muito obrigada. Eu que Muito obrigada. agradeço. Conversa boa, dá vontade de ficar conversando com você. Que bom, que bom. Muitas Francis. horas. Foi uma delícia mesmo. Uma simpatia, muito assim, Obrigada. já era sua fã, admiradora aí há muito tempo, também. então só reforça. Muito obrigada. Obrigada. Conversa muito legal. E aí, todo mundo que está assistindo a gente, se você gostou, curte, compartilha e não perde os próximos episódios. A gente sempre recebe gente muito legal aqui, Verdade. ótimos especialistas, então fica ligado que vai vir muito mais coisa boa. Então, tchau e até mais.